começa a política, o primeiro governo Dilma, em que a inflação de serviços ainda crescia, ainda tinha um fenômeno de inflação de serviços que estava vindo já do período anterior de dinâmica no mercado de trabalho. Por outro lado, você perde o efeito compensatório do dólar. Então, você começa a desvalorizar o dólar, a desvalorizar o real. Aquela inflação começa a acelerar. Então, como que o governo faz para tentar mantê-la ancorada? Começa a controlar esses preços administrados, né? Então, no fundo, perdendo a âncora cambial, o governo começa a usar de um controle de preços administrados para evitar que a inflação saia de controle, né? Só que isso, depois você acaba revertendo de uma vez só também, né? Enfim, eu posso ter críticas ao que aconteceu antes, mas eu tenho também a esse reajuste brusco de uma vez só dos preços administrados, que fazem com que a inflação acelere muito no meio de uma recessão profunda. Certo? Você vai olhar para... E não quer dizer que esses preços administrados afetem só eles mesmos, né? Porque preços administrados têm efeito sobre os preços livres, que são os preços dos outros produtos. Na hora que você vai olhar para a inflação de serviços, para ficar bem claro, essa linha aqui, que eles chamam de serviço subjacente, são os serviços que têm alguma coisa a ver com o ciclo econômico. Então, outros entram serviços de administração pública, coisa que não depende tanto, o preço não depende tanto do ciclo econômico, tá? Mas você vê que a inflação de serviços ela já começa a cair de forma quase que monotônica, também em janeiro de 2016. Quando acaba o processo virtuoso de crescimento, o mercado de trabalho aquecido, etc., você acaba também o problema de inflação, né? Então, isso já não era uma ameaça. Se olhar para custo unitário do trabalho, por exemplo, que é uma medida disso, né, do custo com a mão de obra na indústria, você vê que cresceu 2014, 2015, 2016, já despenca. E aí vem uma outra questão, que é aquela velha questão de sempre, nesse período recente, basicamente o dólar, que vinha se desvalorizando em termos nominais desde setembro de 2014, entra em trajetória também de tendência de queda quando? Janeiro, fevereiro também de 2016. Então, veja, várias coisas ao mesmo tempo. Reverte o aumento, a escalada do desemprego em 2015. Um dólar mais baixo. O custo unitário de trabalho que não cresce. A inflação de serviços que entra em trajetória de queda. Era evidente já em janeiro de 2016 que a inflação ia cair, porque aquele efeito do reajuste de preços administrados ia se dissipar, né, que era aquilo que tinha explicado a aceleração em 15. Isso era evidente, era falado, a gente já dizia, olha, não tem como a inflação sair de controle em 2016, muito pelo contrário, ela vai convergir para a meta. O que aconteceu? Voltou para o teto enfim, não para o centro, mas para o teto da meta, em 2016. Né? Então, isso é importante, enfim, talvez esteja evidente para todo mundo, mas não é isso que é veiculado em propaganda do governo. Né? Quando você vai olhar para o relatório do Banco Central, que está olhando para quais são os componentes da inflação em 2015 e quais são os componentes da inflação em 2016. Isso aqui também é um gráfico que diz exatamente isso que a gente acabou de olhar com gráficos. Tá? Então, aqui é a inflação em 2015, que foi 10,6%. Foi a inflação mais alta desse período. Aí, desse 10,6%, veja, o verdinho aqui é preços administrados. Então, 4,1% desses 10,6%, o que significa 38,4% da inflação em 2015, foi pelo efeito direto do reajuste de preços administrados, em 2015. Aí você olha demais fatores, inflação, de livres e tal,
é 27,3%, sendo que lembrando que preços administrados afetam livres, né? Então, aqui tem uma parte do efeito indireto também, desse choque. Outro componente que vocês vão ver que muda muito, de 15 para 16, repasse cambial. A parte de inflação que o Banco Central estima que seja pela alta do dólar foi 14,7% da inflação em 2015. Tá? Vamos comparar esse gráfico com o de 2016. Inflação em 2016. Você vai ver que a barrinha total é 6,29, que a inflação total é bem menor. Você vai olhar para demais fatores, agora não, assim, até menos o valor, a magnitude, mas representa uma parcela muito mais alta do total. Seria aquela parcela que você acha que está controlando com, por exemplo, política fiscal contracionista, política monetária contracionista, né? Essa aqui, na verdade, é que não muda de um ano para o outro. O que muda? Cambial, que passa a contribuir para a queda da inflação. Por quê? Porque o dólar aprecia nesse período. E a inflação de administrados, que antes, o choque de administrados, que foi muito forte em 2015, vai embora. Aos poucos, mas vai embora. Tá claro? Ou seja, enfim, eu acho que o próprio relatório do Banco Central serve para refutar completamente a tese de que a redução e a convergência da taxa de inflação esse ano é mérito de credibilidade de um novo presidente do Banco Central ou de novo regime fiscal, reforma da Previdência, o que você quiser. Assim, simplesmente está aí quais foram os fatores que mudaram de um ano para o outro e o que mudou não tem nada a ver com essas várias coisas aí. Câmbio, já começa em janeiro de 16 a queda, ou seja, não dá para dizer que o dólar baixou por mérito de políticas internas ao Brasil, inclusive o dólar baixou um pouco em toda a parte, nesse período. Preços administrados, enfim, você deu um choque, acabou o choque. Também não dá para dizer que é mérito de quem quer que seja esse efeito de se dissipar, né? E a inflação de serviços e desemprego em alta também já respondem por uma outra parte que tampouco é mérito. Se não é culpa desse governo, também não pode ser mérito desse governo, né? A crise profunda. Então, enfim, isso eu acho que serve para esse um diagnóstico um pouco mais preciso desse último ponto. Eu acho que, enfim, para encerrar um pouco e organizar tudo que a gente tratou aqui, antes de abrir para as perguntas, para a gente fazer um bom tempo de debate, eu acho que o que fica claro é que existia um modelo, existiam pilares, existia uma estratégia, ainda que nada muito profundo, mas existia uma estratégia de crescimento, que, no fundo, aproveitou-se de um cenário externo favorável, mas fez além. Não muito além, mas fez além. Né? Desencadeou um ciclo virtuoso entre redução da desigualdade salarial, mudança do padrão de consumo, expansão de alguns setores. Acho que isso a gente entendeu. Esse ciclo ele abria buracos, desafios. Então, uma inflação de serviços que se acelerava, o problema do desequilíbrio em transações correntes, do balanço de pagamento, dependia muito daquele ciclo favorável de commodities. Não foi não foi profundo o suficiente na redistribuição de renda. Uma série de coisas que a gente pode colocar como críticas àquele período, que foi o único que a gente teve em que as coisas deram mais ou menos certo também, né? A gente sabe que talvez não durasse por muito tempo. No entanto, ele foi o caminho escolhido, né, para corrigir e remendar esse ciclo. Tampouco funcionou, que foi aquele de tentar, então,
substituir investimento público por estímulos de diferente natureza ao investimento privado e tentar fazer um crescimento das exportações por meio de uma desvalorização que reduz salário e acaba também tirando aquela dinâmica do consumo, aquilo não funciona. Isso cria um quadro fiscal deteriorado. Esse quadro fiscal deteriorado, com receitas crescendo pouco e despesas também, mas despesas e investimentos públicos crescendo menos ainda, né? Ele serve um pouco de pretexto para uma escolha de um outro modelo. Esse outro modelo supostamente é feito para estabilizar novamente a economia, controlar a inflação, retomar a confiança, enfim, todas essas coisas que aí sim a gente discute com mais frequência, então por isso eu não dei todo o foco para isso daí, né? Para não ficar repetitivo. Mas, enfim, esse outro modelo aprofunda a crise econômica, não é necessário para controle da inflação e tampouco é um modelo. Ele não é um modelo de crescimento. Acho que isso que tem que estar claro. Assim, não há pilares. Aqueles pilares podiam ser os melhores, mas eles existiam. Depois você tentou fazer outro. Agora, simplesmente, não há pilares de crescimento. O que há é uma ideia vendida de que o bom comportamento trará benefícios por si só, né, em que empresas vão passar a investir porque confiam no ambiente econômico, né? Não é exatamente um pilar de crescimento, um modelo econômico com muitos casos para mostrar, enfim, enquanto alguma estratégia bem-sucedida, né? E a gente já não está vendo como bem-sucedida. Enfim, com isso, acho que é uma história um pouco longa, mas que mostra um pouco como a gente chegou aqui. E daí eu abro para perguntas de vocês, para a gente debater. O horário é até 12h30, então a gente tem um bom tempo, a gente tem meia hora, 35 minutos agora para debate. Obrigado, gente. Boa tarde, Laura. Meu nome é Tiago, sou mestrando daqui do IA da Unicamp. Eu queria te fazer uma pergunta mais de pano de fundo sobre a estrutura de crescimento econômico, né? O que regeu a lógica de crescimento do Brasil ao longo da era Lula, mais ou menos até os dias de hoje. Eu vi que você citou, né? Acho que na primeira parte eu não estava presente, mas eu acho que você caracterizou que você teve mudanças pontuais de aumento do investimento público, aumento do crédito público, que vai o período de 2006 até 2010. Mas eu queria fazer uma provocação, um questionamento de fundo, no seguinte sentido. Quando eu peguei os dados, por exemplo, crescimento da receita pública de 2000 até 2015, para cada um ponto de crescimento do PIB, a receita pública cresceu 1,2, ou seja, cresceu 20% a mais do que a média do crescimento do PIB. E ao longo, enfim, dessa trajetória toda e tal, a despesa pública, principalmente a parte de investimento, ainda cresceu uma taxa inferior a essa taxa de crescimento da receita pública. Então, o que ocorre? A gente tem uma estrutura do regime macroeconômico, né, implantado desde 99, com o Malan, o Banco Central, o tripé macroeconômico. E aí, com esse tripé macroeconômico, o Brasil mantém, né, o pagamento das taxas de juros real mais elevada do mundo, né? Até fiz um estudo comparativo, observando os países em desenvolvimento, a taxa de juros real dos países em desenvolvimento e a do Brasil. A média do Brasil de 2000 até 2015 foi de 6,68% ao ano de média real. Quando você pega o grupo de países composto por Índia, Turquia, África do Sul, Rússia, Chile e Argentina, a taxa média de juros real deles foi de 1,37%.
Então, qual é a provocação que eu estou querendo colocar nisso, né? A gente tem um regime macroeconômico que, mesmo na nossa era mais favorável, né, com mudanças pontuais, etc., etc., aumento de massa de consumo, etc., ainda assim, você tinha um sistema tributário que possibilitava a melhora do sistema financeiro, da rentabilidade do sistema financeiro, e sem nenhum ponto de mudança estrutural. Então, a provocação que eu queria colocar do nosso papel, né, de enquanto economistas, o que a gente pode colocar enquanto uma agenda política de reforma, né, da política macroeconômica e tal, que a despeito dessa crise não ter sido a causa causada por esses problemas em si, apesar de que eles já vinham se acumulando, ainda assim eu acho que o Brasil necessita de um debate mais longo prazo sobre estrutura macroeconômica. Oi, sou eu, né? Hein? Bom, acho que é. Laura, bom dia. Eu sou o Tom, eu estou vindo da Geografia, lá da UFMT. Só para eu compreender também, eu acho que, e a partir daí tem um pouco de nitidez da nuance que eu vou fazer pergunta, espero sua réplica diante de, na sua perspectiva, a crise ela se dá cíclica ou ela se dá estrutural? Só para eu entender esse ponto. E até se você puder responder agora, enfim. E outro ponto diante da análise da crise, pelo menos noto eu enquanto estrutural, a qual oscila, né, a intensidade, não necessariamente a periodicidade, né, eu não deixo de notar o quanto é interessante o minicurso, mas me é igualmente notável algo, que particularmente eu estou compreendendo que é uma situação não de metodologia, mas sim de método, né, e aí isso me bate uma pergunta da qual, né, que, sob a análise, ainda desse atual presente modelo social, político, econômico, até que ponto a análise apresentada, né, ela não é algo que se coloca, talvez, numa... compreendo que eu acho que a sua análise, as suas pesquisas, elas não vão embarcar uma totalidade, eu acho que não é essa a intenção. Mas até que ponto ela não supera, né, esse cadáver que se arrasta na sociedade, né, diante disso. E aí, perante isso, eu acho que fica essa questão para mim, né, diante da análise de como compreendo a crise perante o sistema, né, social, político, econômico. Tá, peraí, só deixa eu... Sim. Sim. Justamente. Tá? Enquanto crise. Meu nome é Rodrigo, sou doutorando aqui no Instituto de Economia. Eu queria perguntar sobre esse ajuste de 2015, que você mesmo falou, que foi uma mudança de orientação na política econômica, né, que optou pelo ajuste, né, diante daquele contexto, etc. Eu queria saber a sua opinião sobre se outro tipo de política seria possível ou se foi de alguma forma inevitável, dado que em 2014 o cenário era realmente complexo, como você mesmo mostrou, em termos de inflação, a questão fiscal, do ponto de vista externo, você também tinha ali uma ampliação do déficit comercial, balanço de pagamentos. Ou seja, será que seria possível, em 2015, implementar políticas econômicas expansionistas? Porque a gente concorda que é uma questão estrutural que determina esse tipo de modelo. Mas o que poderia ter sido feito em 2015? Lucas, de novo. Na minha segunda pergunta da primeira parte, eu falei do ponto de vista do cara que está exportando, né? Por que ele está perdendo esse lucro aí? Uma resposta para isso, acho que é bem a parte da análise do Piketty, ali do capítulo 5, 6, mais ou menos, que ele vai falar que o efeito quantidade vai superar o efeito de
que é mais ou menos isso, que ele está perdendo lucro, está perdendo rentabilidade em cima do capital, mas como a gente tem expansão até das áreas pecuárias e agricultura, ele está vendendo mais com um preço competitivo, e isso compensaria, ou seja, essa desoneração só aumentou o lucro dele, porque ele já estava lucrando de qualquer forma. E o outro ponto é o seguinte, esse enfrentamento que o governo Dilma fez em relação ao mercado, de aumento de diminuição da taxa de juros, etc. Isso foi muito criticado ali no final, acho que de 2015, não, no final acho que de 2014, que a mídia e tal jogou aquilo tudo que tem que ter o superávit primário, etc, etc, que eu quero saber se houve uma resposta do mercado financeiro, do mercado de capitais externos, que justifique isso, se o mercado de capitais, se realmente houve uma fuga de capitais, para justificar isso, não, a gente precisa de externo, ou se foi só uma artimanha política para desestabilizar o governo Dilma, fazer com que ela tende, atendendo ao clamor do público, para fazer esse superávit primário, o que a gente viu que em 2016, mesmo depois já com o impeachment já em processo, culminou numa crise pior ainda de superávit primário. Alô? Então, alô? Meu nome é Hugo, sou professor. Minha pergunta é sobre a taxa Selic e a inflação. Como que funciona esse sistema de controlar a inflação através da taxa Selic, tá? Em um sistema nosso neoliberal com reserva fraccionária dos bancos? Bom dia, eu sou aluna da Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha pergunta, Ana Paula, eu gostaria de saber se dá para avaliar qual o fator que pesou mais para que esses incentivos que o governo deu não dessem certo, esses incentivos à iniciativa privada. Se o que pesou mais foi o setor externo ou se foram questões estruturais do país. Porque, ao que me parece, esses estímulos, eles não foram utilizados para se aumentar a capacidade produtiva, para se ter um crescimento interno. Porque, o que você disse na primeira parte, né, na parte do crescimento, processo de crescimento, existia essa problemática de que houve aumento do consumo, mas você não tinha uma capacidade produtiva que pudesse, né? Então, a gente precisava de importar. Então, assim, não houve, ao que me parece, um processo de tentativa de substituição de importações. Obrigada. Vamos pegar mais uma, aí eu respondo. Alô? Oi? Tá. Alô? Tá. Não, peraí. Bom dia, Laura. Eu sou José, da UFES. Eu fiquei, assim, com a impressão da sua apresentação que, vamos dizer, você teve um momento externo favorável ali antes de 2011, né, que proporcionou uma expansão da atividade em serviços, né, uma expansão do crédito, uma expansão desse setor de serviços, mesmo que em detrimento de uma elevação da inflação, mas que foi sustentada graças a um bom desempenho externo, né, entrada de dólares, e, enfim, proporcionando assim, uma oportunidade de crescimento nesse setor, mesmo que com baixo nível de produtividade, enfim, mas... E aí, a partir do momento que isso se reverte, que esse quadro externo se reverte, e existe também um direcionamento diferente de política econômica por parte do governo central, você perde, né, a oportunidade de ter um dinamismo maior nesse setor e de que isso se espalhe para o resto da economia. Então, assim, parece muito organicamente ligado com o desempenho externo, o desempenho da economia brasileira mesmo, o desempenho interno.
Então, eu queria saber de você, assim, ouvir o que se existe assim eu não sei, uma alternativa, uma forma autônoma, né, de gerar esse processo, de liderar esse crescimento dinâmico de forma autônoma. É isso. Aqui. Oi, meu nome é Lucas, eu sou mestrando aqui do IA da Unicamp. É o seguinte, eu queria saber se, pensando de uma forma prospectiva, e considerando os erros cometidos no passado já, o que seria possível pensar como um modelo ideal agora de crescimento e desenvolvimento econômico, tendo visto tudo que você falou aqui, tudo que a gente está pensando e tentando pensar em alguma alternativa. E complementando isso também, se seria possível pensar no modelo wage-led para o Brasil, se é que pode se houve ou algo parecido próximo disso, que é uma alternativa ao modelo profit-led, que parece que é o que está sendo proposto agora, o meu entendimento pelo menos. Então seria isso. Bom, vamos lá. Vou deixar essas duas últimas para o final mesmo, que são as duas com as quais a gente deveria acabar, né, se existe alguma perspectiva de pensar propósito. Então, vamos começar um pouco do início cronológico aqui. Eu acho que a primeira questão é a crise cíclica ou estrutural, que é a pergunta do Tom.